Doutor Cristiano Magalhães, muito bom dia, obrigado pela sua participação, obrigado aí por esse sábado de 10 minutos, vamos bater papo, trazendo informações para a nossa região. Bom dia, Paulo, bom dia, senhores ouvintes, telespectadores, é sempre muito bom estar aqui presente para tentar tirar algumas dúvidas e a gente solucionar alguns problemas aí. Eu estava ouvindo aí o vice-prefeito falando aí sobre as estratégias aí para o Remo, né? Vamos torcer para que as coisas aconteçam, para que os times possam crescer, independente de que lado você seja. O que a gente espera é que o Pará sempre cresça aí, no futebol, na indústria, no comércio, em tudo. Realmente. Então, bom dia, meu amigo. Foi uma colocação muito importante a sua. Eu vou explicar rapidinho, sem ser prolixo, bem sucinto. O programa Direitos e Deveres é um programa que nós temos a participação do Judiciário Paraense. É o único programa que tem num quadro fixo a participação de um juiz. Nós não podemos fazer juízo de valor de nenhuma das ações que estão tramitando. A gente faz uma pré-pauta com o doutor Cristiano, ele vê a viabilidade dos assuntos e a gente traz as informações de uma linguagem coloquial, objetiva. Então, o programa Bastidor do Poder tem esse quadro exclusivo, o único programa que tem a participação do Judiciário Paraense, trazendo informações, assuntos pertinentes. Agora, claro, os assuntos podem até parecer mera coincidência ou mera semelhança, mas se você pensar bem, é um programa que vai trazer assuntos que podem mexer com o imaginário do cidadão paraense. Bom, aqui na nossa pauta, doutor Cristiano, eu quero falar um pouquinho sobre concurso público. Alguns prefeitos ficam postergando, protelando ou falando no linguajar popular, empurrando com a barriga. A gente sabe que a administração pública não pode contratar servidores temporários por muito tempo, é até errado, tem que ser preenchido por concursados. Muitos candidatos tentam, de todas as formas, agregar esses seus correligionários na administração pública. E nós sabemos que não pode. Isso, e uma administração pública tem que ser profissional, tem que ser gerida com uma máquina azeitada e que tudo funcione bem. Eu gostaria que o senhor falasse sobre a importância do concurso público na administração pública. Paulo, para começo de conversa, a gente tem que ter noção de que eu sou concursado. Então, eu sei da dificuldade da pessoa que está estudando, eu sei da dificuldade das pessoas que tem que abrir mão, às vezes, de final de semana, de feriados, de dias comemorativos, aniversários, para poder estudar, se esforçar, para passar num cargo público aí. Sobre esse assunto, não é que a administração não possa contratar temporários, ela pode contratar temporário, nós temos um regramento específico para isso. No geral, a contratação pode ser de 2 anos, prorrogável por mais 2 anos, aí a pessoa que foi contratada tem que sair, passar um tempo fora para poder ter um novo contrato. Mas o que a gente vê efetivamente é que de muitos anos atrás até hoje, as pessoas eram contratadas e permaneciam indefinidamente. Muitas vezes, até mesmo sem essa renovação, eles simplesmente permaneciam no cargo durante muito tempo e as coisas iam, digamos assim, se perpetuando. De um tempo desse para cá, houve uma atuação mais forte do Ministério Público, uma atuação mais forte da sociedade civil para tentar afastar um pouco essa liberdade que existia antigamente dessas contratações. Hoje a gente vê que em muitos municípios, muitos estados, União, a gente tem a realização de concursos públicos atualmente. Então, assim, o que garante direitos e deveres ao servidor público é o concurso. O que a gente tem enfrentado muitas vezes é que a pessoa trabalhou muitos anos na administração pública e no final ela simplesmente é abandonada, não recebe mais salários, não recebe mais
o que entende que deveria receber, como se fosse um contratado da CLT, e entra na justiça. Só que a justiça não reconhece a maioria dos direitos da CLT para o servidor público. Então, o que acontece? Você trabalha durante muito tempo e, no final, você só tem direito judicialmente ao salário que você deixou de ganhar e os pagamentos de FGTS e INSS que a prefeitura descontou de você e não repassou. O restante de hora extra, multa de 40% se você é dispensado, algumas horas extras, você não vai ter o reconhecimento disso. Então, naquele primeiro momento, para você é muito bom entrar num contrato temporário, mas lá na frente você pode ter alguns prejuízos se o contrato foi realizado de forma irregular. Se foi realizado dentro de uma regularidade, você terá todos os seus direitos preservados, mas tem que ter em mente que é um contrato de 1 ano, 2 anos no máximo, e não um contrato que você entra e se perpetua durante 10 anos. Não é um contrato que vai assegurar você para o resto da vida. Então você tem que ter muito cuidado quanto a isso aí. Para você que sintonizou na Rádio Princesa FM, na Rádio 107.3, eu sou Paulo Zildene e você está ouvindo o programa Bastidores do Poder, no quadro Direitos e Deveres, com o doutor juiz Cristiano Magalhães, falando sobre a questão de concurso público. Agora, doutor Cristiano, o que eu percebo, o que a gente passa a ler direto nas redes sociais, os colegas da imprensa ficam comentando, alguns prefeitos que, entre aspas, ficam até desobedientes perante a juíza, o juiz, perante a justiça, de não cumprir determinações judiciais em chamar concursados. E aí o prefeito vai, ou a prefeita vai postergando, vai empurrando com a barriga, e aqueles que passaram no concurso público ficam ansiosos em preencher o seu cargo. Como é que fica nesse caso tanta protelação por parte de alguns gestores, afrontando, entre aspas, a justiça? Paulo, eu acho assim, a gente tem que ter um respeito entre as instituições. Então, no geral, eu vejo como uma atitude dentro do jogo, digamos assim. Porque o concursado, se entender que tem direito, entra com uma ação. O juiz, entendendo que ele também faz jus ao direito, defere algumas medidas, digamos, para contratação, para nomeação, e o prefeito tem todo o direito lá de recorrer da decisão. E esse recurso possibilita que vá se postergando as nomeações dentro de uma normalidade processual. Não estou dizendo que na vida real isso seja o mais adequado ou não, porque o concursado... Como eu digo, eu sou concursado, não fui concursado, eu sou concursado. Então, assim, entre a época que eu passei no concurso, que foi em 2001, até eu ser chamado, que foi em 2003, a angústia é muito grande. A gente fica naquela expectativa todinha. Agora, processualmente, isso faz parte do jogo. Isso é amparado legalmente, eles têm como. Agora... digamos, se conseguir suspender a decisão do juiz local, o prefeito teria que cumprir, mas o juiz tem que ser, digamos assim, instigado pela parte para que dê andamento. Aí são deferidas outras medidas, o prefeito também pode recorrer novamente. Então, assim, isso faz parte do processo em si. Infelizmente, para aquela pessoa que está na expectativa, é uma situação muito complicada. Eu entendo isso, a gente tenta fazer as coisas andarem o mais rápido possível, mas a gente entende também. E assim, como membro de um poder, como membro do Poder Judiciário, eu entendo perfeitamente a atitude não só do prefeito, como de governadores, ou administradores públicos da situação. Às vezes impacta efetivamente, porque uma contratação temporária, você tem determinados direitos e deveres. Uma contratação de concurso, você tem outros direitos e deveres.
Então, assim, às vezes o administrador prefere manter uma pessoa, apesar de não ter sido concursada, porque a despesa aparentemente seria menor. Só que eu entendo que o concurso público é a porta de entrada. Então, não existe uma outra situação que dê estabilidade, que dê os direitos mais assegurados possíveis do que através do concurso. Então, eu sempre levo em consideração essa realidade, me ponho na situação de parte e de administrador também, e a gente sempre tem que levar essa administração da justiça de uma forma tranquila. Esses recursos, independente se são de minhas decisões ou de decisões de outros colegas, eles são encarados de uma forma normal, dentro da possibilidade. E essa postergação deve ter uma lógica para o administrador. Para mim, eu acho que uma administração em que você tem todo mundo concursado, ela aparentemente ela é mais estável. Então, num município mediano, digamos assim, o que a gente vê em épocas de eleições é o desespero da população. Aquelas pessoas que são temporárias tentando apoiar o candidato atual ou o candidato indicado para reeleição, para que eles, no entender deles, permaneçam no cargo. Já o concursado, ele não tem essa vinculação, não tem essa necessidade, porque ele sabe que independente de administrador, ele vai permanecer no cargo dele, só sai através de um processo administrativo, dentro da regularidade, e se fizer alguma coisa grave para isso. Ele tem uma escala digamos assim, de penalidades até a demissão. Desmistificando uma situação que acontece no judiciário, se a gente faz uma irregularidade, um desvio de conduta muito grande, quando nós somos aposentados, esse é a penalidade máxima administrativa. Porque se a gente responder um processo criminal, se o juiz responde um processo criminal e ao final ele é condenado, ele perde todos os benefícios, inclusive o salário ou a aposentadoria, se ele tiver sido aposentado. Nossa. Então, bem severo. Assim, o que se passa na grande mídia é que o juiz é beneficiado com uma pena de aposentadoria. Em primeiro lugar, aposentadoria, nesses casos, compulsória. Se ele digamos, ele é aposentado como uma penalidade, ele passa a receber apenas pelo tempo de contribuição que ele tem. E se ele, dessa irregularidade, for aberto um processo criminal contra ele e ao final ele for condenado, até mesmo essa aposentadoria dele é perdida. Nossa, bem severo. Para você que sintonizou na rádio Princesa FM, na 107.3, eu estou conversando com o Dr. Cristiano Magalhães, juiz de direito, no quadro Direitos e Deveres. Para você acompanhar a nossa programação pelo YouTube, para você conhecer o Dr. Cristiano Magalhães, acesse youtube.com/paranoticias. Lá você pode ativar as notificações para quando nós entrarmos ao vivo você já ficar sabendo, ou você pode também deixar o seu like ou o seu dislike, deixar o seu comentário. Comentário nós não vamos responder porque nesse quadro nós não podemos responder nenhum tipo de pergunta dos nossos internautas. Eu quero agradecer também a audiência do Dr. Rafael Freitas, que é médico, que é diretor clínico do Hospital Regional de Capanema, Regional dos Caetés. Doutor Cristiano, a nossa segunda pauta é uma pauta mais delicada e que chama muita atenção. Eu que gosto de ler Diário Oficial, estou sempre lendo e fico comparando aqui algumas coisas que são publicadas pelos gestores. Diz respeito à certidão de CND, aquela certidão de débito previdenciário que para participar das licitações você tem que apresentar
vários documentos, certidões, ou ela pode vir positiva com efeito de negativa, mas não pode, mas tem que apresentar. E o que eu percebo de algumas prefeituras da nossa região é de que prefeitos e prefeitas têm pago fornecedores sem estar com as certidões em dia. Aí isso leva a crer e levanta a dúvida de como estão sendo realizados esses processos licitatórios, já que nós não conseguimos emitir certidão daquela certa empresa. Aí eu lhe pergunto, quais são os procedimentos que o cidadão deve tomar, quais são os procedimentos que os vereadores, que são fiscalizadores da lei, são fiscalizadores do Poder Executivo, quais são os procedimentos que devem ser tomados? É legal, é ilegal, porque teve uma alteração na lei 866, agora com uma resolução a 1433, teve uma mudança nos processos licitatórios, mas que, se não me falha a memória, não foi abolido, não foi extinto as certidões. Paulo, o principal é o seguinte, a gente saber que todos os processos licitatórios, eles têm um regramento específico. Então, até mesmo quando você dispensa a licitação, ele tem todo um regramento para que isso aconteça. Então, é desde o início que a fiscalização tem que ocorrer. Aí você disse bem, tanto dos vereadores, como dos deputados, como também da população. Qualquer irregularidade que for detectada ou que for encontrada, você pode ou procurar o Ministério Público, ou procurar, digamos, a polícia, fazer a reclamação. Não adianta ir diretamente no judiciário, porque a gente vai pegar a reclamação e encaminhar direto para o Ministério Público, porque nós não damos início a nenhum processo, a gente só dá andamento aos processos que chegam para nós. Então, assim, a população hoje ela tem acesso a vários bancos de dados, acesso às publicações de contratos, de tudo. Digamos, numa espécie de licitação ou de dispensa de licitação. A empresa que está sendo contratada pela prefeitura, ela tem que ter sua regularidade fiscal. Independente se for no momento do contrato ou de forma posterior, se caso for questionado, ele tem que estar apto a mostrar que tem toda a documentação e regularidade. Apesar das alterações, eu estava dando uma lida na própria lei, eu acredito que é o artigo 29 da Lei 8.666, que exige a documentação necessária para que a empresa contrate com o município, o estado, o ente público. E dentre eles, obrigatoriamente, a regularidade, tanto trabalhista como fiscal. Então, por mais que você tenha um decreto ou você tenha alguma outra medida que dispense a apresentação de algumas certidões dessa, a lei é clara sobre isso. Você pode questionar o decreto, você pode questionar medidas administrativas e tudo, porque, salvo engano, tinha até marcado. Enquanto o senhor procura, eu quero só complementar, porque realmente fica uma dúvida como foi feito esse processo licitatório se nós não conseguimos puxar essas certidões dessa empresa. E percebe-se que, por exemplo, tem empresa que a última emissão de certidão foi em 2014. Olha o tempo. Como foi que ele ganhou? Sim. Como foi que ele ganhou esse processo licitatório? Porque se tivesse sido negociado esses impostos, sairia a certidão negativa com efeito de positiva. Estaria habilitado para participar. Agora, não conseguir puxar a certidão, será que essa empresa, será que esse pregoeiro teve o desprazer de, entre aspas, montar um processo licitatório? Será que ele teria tanta coragem? Ou a empresa, será que ela burlou, montou, forjou esse documento? Aí acarreta muitas dúvidas, doutor Cristiano. Sim, com toda certeza. A gente pode ver artigo 29 da Lei 8.666,
Inciso 4º, prova da regularidade à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. Então, você tem que demonstrar, entre outros, essa prova de que você tem cumprido com o Fundo de Garantia, com todos os demais institutos de previdência. Paulo, infelizmente, nós encontramos em algumas situações essa tentativa de burla da legislação, essa tentativa de desvio de finalidade da situação. E, como eu disse logo no início, hoje em dia a atuação do Ministério Público, a atuação das instituições civis, elas têm se mostrado muito mais preparadas. Então, o que acontece? Antigamente, a gente tinha uma análise de dados, a gente fazia, digamos, uma busca e apreensão numa empresa, aí você pega caixas e caixas de documento para analisar. Antigamente era muito mais difícil. Hoje em dia, os mesmos documentos têm que ser apresentados digitalmente. Então, você acessa o site, quando a gente autoriza fiscalizações, o membro do Ministério Público, da Polícia, acessa o site e tem toda a documentação. E assim, dependendo de qual documento ou dependendo de qual situação a gente esteja tratando, se não tiver no órgão fiscalizador, significa que já está irregular. Aí, então, seria um ato de improbidade administrativa? Caberia? Pode caracterizar. Nós tivemos um monte de alterações agora na lei de improbidade administrativa. Então, assim, pode caracterizar o desvio de finalidade, a realização de licitações com finalidade de benefício para alguém. Isso pode caracterizar. Agora, até que ponto o gestor principal, digamos, o prefeito, ou o governador, o presidente, vai ser responsabilizado por uma situação dessa que pode ter sido realizada por um secretário, por algum administrador, aí a gente vai ter que analisar caso a caso, tendo em vista que a alteração hoje realizada pelo Congresso, aí todo mundo acompanhou, ela diz que necessita aquele dolo específico, ou seja, a pessoa tem que ter a intenção específica de causar. Então, às vezes, o administrador, ele está, digamos assim, autorizando que o secretário faça alguma coisa e antigamente ele era responsabilizado. Hoje em dia tem que ver até que ponto essa autorização que ele deu vai refletir numa possibilidade do secretário cometer alguma irregularidade. Então, a gente tem que ver até que ponto houve o dolo e a vontade do administrador, do seu servidor, do seu secretário, e assim sucessivamente, para que a gente atinja efetivamente a pessoa certa e não atinja de vez em quando por reflexo alguém, porque a gente imagina que como ele autorizou aquela pessoa a realizar os atos todos praticados por aquele secretário são responsabilidade do prefeito direto. Apesar de que a gente, na vida real, atribui a isso, mas ninguém contrata, eu acredito que ninguém contrata ninguém com a intenção de autorizar que se faça irregularidade. Então, a própria irregularidade é um desvio de finalidade que a pessoa está cometendo. Então, se eu tenho um servidor meu, o meu servidor comete alguma irregularidade num processo, dá uma certidão irregular, até que ponto eu tenho responsabilidade pelo erro dele? Isso a gente vai ter que... É muito grave. Com certeza. Muito grave, doutor Cristiano. A gente tem que... Oi, diga. Deixa eu não sei se eu vou falar uma sandice do ar, mas deixa eu me dar o direito de fazer essa pergunta. Suponhamos que um cidadão ou o próprio vereador formalize uma denúncia no Ministério Público. Se porventura ele entrar com mandado de segurança bloqueando os pagamentos até que seja apurada, entre aspas, poderia ser acatado esse tipo de situação? Se eu falei besteira, eu retiro, mas porque eu vejo que alguns gestores ficam postergando,
não estou sabendo, ninguém falou nada, e vai pagando esse fornecedor. Até fechar as contas, o tamanho do rombo já é grande. Caberia um mandado de segurança para bloquear o pagamento dessa empresa, para depois entrar com um processo tramitando e pedindo a devolução do erário público e já penalizando o gestor com o secretário de Finanças, já que ele tem certificado digital que realiza o pagamento? Ou é exagero meu? Paulo, não é que seja exagero, só que não seria o mandado de segurança a medida adequada, porque o mandado de segurança, ele visa geralmente garantir um direito da própria pessoa, ou às vezes um direito coletivo de uma determinada classe. Então não seria o mandado de segurança, mas isso existe. Geralmente o Ministério Público, nesses casos de licitação em que há alguma irregularidade, eles entram com ações civis públicas e pedem o bloqueio logo das contas e dos repasses para determinada empresa ou para determinada situação. O bloqueio, isso, né? É bem possível. A gente às vezes autoriza o bloqueio do dinheiro que já foi repassado e às vezes determina o bloqueio e concede uma ordem para que a prefeitura ou o Estado não repasse mais enquanto a gente está discutindo o processo. E isso aí, como eu disse, a gente tem uma série de situações que estão dentro do jogo. Digamos, um exemplo, a gente tem uma licitação importante do município. O Ministério Público entende que houve alguma irregularidade, entra com uma ação civil pública e pede o bloqueio, digamos, dos pagamentos e o bloqueio do valor que já foi repassado. Se isso causar, ou podendo causar um prejuízo ao município, você tem algumas determinadas situações que cabe um pedido de suspensão de liminar ou suspensão dessas decisões pela presidência do tribunal. Então, digamos, no meu município, eu determino o bloqueio de repasse para uma determinada situação. Se isso vai causar um prejuízo grande para o município, que talvez naquele momento inicial eu não tivesse nem a noção de que pudesse causar esse prejuízo, porque na verdade a gente estaria visando evitar que o dinheiro fosse gasto de alguma outra forma, a prefeitura ou o Estado pode requerer à presidência do tribunal a suspensão da decisão, porque o impacto da decisão vai causar mais prejuízo do que benefício naquele momento. E aí o processo o processo não, mas a licitação digamos assim, os pagamentos podem ser realizados. E isso, como eu disse, faz parte do jogo. Às vezes a gente, aqui no primeiro grau, a gente tem uma visão porque a gente está mais próximo e o desembargador relator, às vezes, de um agravo, ou nesses casos de pedido de suspensão, eles estão com uma visão um pouco diferenciada. Eles estão conseguindo ver de forma mais ampla a situação que às vezes a gente não vê. E podem suspender uma decisão. Eu não tenho a menor vaidade em relação a isso. Eu tento fazer sempre o que é o melhor, o que é o certo, mas caso eu erre alguma coisa, todas as minhas decisões têm recurso. Então, assim, se o Ministério Público pede o bloqueio de contas, pede o bloqueio de repasse de verbas e eu concedo, o município tem ampla liberdade para recorrer e, como eu disse, tanto pode, num agravo, ser revertida a minha decisão e o procedimento continuar pela prefeitura, como dependendo do impacto financeiro ou mesmo social que vai abalar o município, a presidência do tribunal, acatando um pedido feito pelo prefeito ou pelo Estado, pode possibilitar que se prossiga naquela situação que causa menos prejuízo do que se ficasse realmente bloqueado. Entendi. Doutor Cristiano, em primeiro lugar, a sua imagem ficou espetacular, a qualidade do nosso vídeo está perfeita na internet, quero lhe agradecer, nós melhoramos bastante e eu acho que os nossos internautas no próximo sábado já vão poder acompanhar já no Facebook, no Twitter e vai ver a qualidade do que nós estamos oferecendo aos nossos telespectadores e ouvintes da Rádio Princesa FM. Doutor Cristiano, muitíssimo obrigado pela participação
do programa Bastidores do Poder, no quadro Direitos e Deveres. E um bom final de semana. Paulo, eu que agradeço a você, a todo o pessoal que trabalha tanto na rádio como na TV, e desejo um final de semana espetacular aí para todo mundo, todos os ouvintes, todos os telespectadores, e só vou mandar um abraço especial aqui, Paulo, para minha filha que fez 1 ano ontem. Opa, parabéns! Então, foi aniversário dela, a Sofia fez 1 ano. Parabéns, então, saúde! Comemoramos ontem aí e a gente está aqui sempre à disposição para ajudar todo mundo aí. Saúde para ela. Paulo, só para dizer, só para esclarecer, o doutor Líbio que ia participar com a gente hoje está numa viagem, por isso que ele não conseguiu. O próximo. Mas no próximo, e eu vou tentar sempre trazer algum outro colega que tenha algum assunto interessante para que a gente possa discutir. Tá bom, então. Muito obrigado de coração e até o próximo sábado, doutor Cristiano. Muito obrigado a todos. Bom final de semana, pessoal.